Lucas capítulo 8, versos 43 a 48. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amado Deus, que nós também possamos ouvir a tua doce voz dizendo para nós: vai-te em paz. Que nessa noite a tua palavra venha se entranhar em nós, de um modo, Deus, a nos convencer e a nos direcionar a viver no centro da sua vontade. Renove esta fé em ti, renove essa esperança em ti, renove esse compromisso em ti, e que nós possamos desfrutar, portanto, não apenas dessa comunhão, mas dessa comunhão que traz paz. Em nome de Jesus, amém. Santa Dulce dos Pobres. Assim passou a ser chamada a freira católica baiana brasileira, mais conhecida como a Irmã Dulce, que faleceu em 1992 e que no último dia 13 entrou para o rol dos santos da Igreja Católica Romana, numa cerimônia realizada ali no Vaticano, na Praça de São Pedro. Esse assunto foi capa da revista Veja da semana passada e conta como essa senhora, de 1,45 m de altura, conseguiu, com seu carisma, influência, coragem e amor pelos pobres, fundar, entre aspas, um dos maiores complexos de saúde do Brasil, o Hospital Santo Antônio, em Salvador, que hoje faz 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano, gratuitamente, fecha aspas, texto extraído da revista Veja, que fala sobre essa matéria. Mas não foi por isso que ela veio a se tornar uma santa católica, e sim por causa de 2 milagres atribuídos a ela. Um deles, de uma mulher que sofria de uma hemorragia após um parto, e que corria grande risco de vida. Mas, ao ouvir as orações dos seguidores da Irmã Dulce, que oravam ali no hospital, ela ficou curada segundo o seu testemunho. Diante desse assunto, que talvez muitos aqui ouviram, acompanharam, ficaram sabendo, quem não sabia, tem a oportunidade então nessa hora de também se atualizar sobre esse assunto. Mas então, diante desse assunto que me chamou a atenção e chamou a atenção de muitos brasileiros, porque além dela só mais um outro brasileiro, Frei Galvão, foi também canonizado. Temos apenas 2 brasileiros considerados santos pela Igreja Católica Romana, e a última agora foi a Irmã Dulce. É um fato então que chama bastante atenção. Eu quero falar sobre uma outra mulher, que também sofria de uma hemorragia. Eu quero falar de um outro milagre, relacionado a alguém que se encontrou com Jesus, para então demonstrar a diferença que há nesses 2 casos, entre a mulher que se encontrou com Jesus e aquela ou tantas outras pessoas que alegam terem recebido a bênção de um milagre por meio da intercessão diante de Deus
agora chamada Santa Dulce dos Pobres. Para quê? O meu propósito ao final é para que nós possamos renovar a nossa fé única e exclusivamente em Jesus, o nosso Salvador. Jesus, ele no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, ele passou por uma situação conturbada, difícil. Ele regressa para a região da Galileia após um momento muito tumultuado entre gregos que viviam do outro lado do mar. Jesus e seus discípulos foram literalmente expulsos, convidados a sair por conta de um episódio envolvendo uma pessoa que estava endemoniada, que Jesus foi expulsar o demônio dessa pessoa, e os demônios rogaram para que fossem lançados os demônios nos porcos. Por alguma razão, Jesus consentiu que os demônios fossem e assumissem um controle sobre os porcos, e o resultado foi que os porcos depois se precipitaram de despenhadeira abaixo e morreram todos na lagoa. Isso deixou os criadores dos porcos, os porqueiros, enfurecidos. Tiveram um prejuízo enorme. Eles não queriam, então, nem saber da pessoa de Jesus e fizeram o possível para tocar Jesus e seus discípulos. Então, de volta para a Galileia, Jesus agora recebe um outro tratamento, uma recepção calorosa. Ele é recebido com alegria por uma multidão de pessoas. Logo, ao regressar para essa região da Galileia, ele é surpreendido por um homem desesperado. Desesperado porque a sua filha está correndo risco de vida. Ele se prostra aos pés de Jesus, e esse homem nada mais é do que uma grande autoridade religiosa, chamada Jairo, chefe da sinagoga. Ele recorre a Jesus, e ele entende que Jesus é a sua última esperança e verdadeira esperança. Não há tempo a perder, Jesus consente em acompanhá-lo até a sua casa, porque a filha estava em casa. E ao acompanhá-lo, uma multidão está ali comprimindo Jesus, apertando Jesus. Veja o verso de número 42, a parte final, a parte B, que diz que as multidões o apertavam. E essa expressão, o apertavam, é quase que sufocavam. Era, de certo modo, até meio desrespeitoso, porque não permitiam Jesus nem caminhar e nem respirar direito. Ele era quase que carregado pela multidão. E assim ele foi, acompanhando esse homem, sofrendo, preocupado com a sua filha, ali nas ruas estreitas da cidade. Porém, havia uma outra pessoa, que também estava tão desesperada quanto Jairo, e que aguardava ansiosamente por um encontro com Jesus. Uma mulher que também tinha Jesus como sua última esperança. O verso 43 nos fala dessa mulher que nós lemos, mas eu quero ler novamente, dizendo que certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Nos fala que essa mulher, por 12 anos, carregou uma enfermidade. E essa hemorragia, ao que tudo indica, era uma hemorragia uterina e uma hemorragia crônica, como se fosse uma menstruação que não curasse, que não cessasse, que não parasse. 12 anos passando por isso. Uma doença repugnante, conforme a tradição judaica, e que excluía essa mulher do contato com outras pessoas. Não sabemos se essa mulher era ou não casada, mas se fosse, excluía ela da intimidade com o seu marido. Se não fosse casada, a impedia para o casamento. A impedia também de participar da vida religiosa, porque quem carregava esta enfermidade não poderia entrar no templo, não poderia participar das festas, dos cerimoniais religiosos que a comunidade judaica celebrava. E além disso, ela tinha que manter uma rotina cansativa e vergonhosa, onde tinha de seguir um ritual minucioso para purificar tudo que ela tivesse contato, roupa de cama, utensílios.
Todos os dias essa mulher tinha uma rotina cansativa, humilhante. Pois o contato com outras pessoas, e até mesmo com os objetos que ela tinha, que ela possuía, os tornava impuros. Lá em Levítico capítulo 15, verso 25, vai nos falar de como esta enfermidade isolava uma pessoa da vida social, dos relacionamentos, da adoração, e a expunha a uma terrível humilhação. Imagina só o coração dessa mulher, imagina o estado dela, imagina como ela está se sentindo. Você consegue imaginar? Você consegue dimensionar a extensão do sofrimento dessa mulher? Por essa razão, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos na esperança de ser curada, nos diz o texto. Tudo que ela desejava era ser curada. No relato do Evangelho de Marcos, que conta sobre essa mesma história, fala que o estado dela piorou à medida que o tempo passou. Ao invés dela melhorar, ela foi piorando. Ela agora está mais doente, mais excluída e mais pobre. Poderíamos dizer, na nossa linguagem de hoje, que ela estava realmente no fundo do poço. Alimentada, portanto, por uma fé que mais tarde será elogiada por Jesus, essa mulher não quer chamar a atenção de ninguém. Por quê? Porque é estigmatizada como impura e que ninguém quer ficar por perto para se contaminar, ela aprendeu com o tempo e com a vida que a sua presença incomoda. Imagina alguém se sentir assim, que ela vem para esse culto e não pode entrar aqui, porque ela é impura para adorar. Imagina que se ela pudesse entrar aqui, as pessoas não gostariam de sentar ao lado dela para não se contaminarem. Imagina essa mulher em casa, tudo que os outros evitavam, de contato, de aproximação. Ela não devia receber um abraço, ela não deveria receber um beijo, ela não deveria receber nenhum afago. Talvez poderíamos considerar que essa mulher era tratada quase que como um animal, que deveria estar isolada. Por isso ela chegou tão sorrateira, por isso ela chegou tão quietinha. Ela aproveitou daquela multidão que estava ali espremendo Jesus, apertando ele, e ela decide então ter coragem de se aproximar, e ela se arrisca. Uma esperança ressurge com uma fé em Jesus que nasce no seu coração. Ela sabe que ela precisa e ela depende dele. Interessante, ela ainda não conhece o amor de Jesus de um modo pessoal, porque se ela conhecesse, ela se colocava logo diante dele, se revelava, se derramava na presença dele. Ela ainda não conhece esse amor pessoal de Jesus, mas crendo nele, ela faz uso então de uma abordagem um tanto questionável, porque era a única chance que ela tinha, e ela decide fazer uma coisa que ela não tem certeza se vai dar certo, mas ela faz, carregada de uma fé em Cristo, carregada numa fé crendo que Ele era o Salvador. Ela decide se aproximar por trás, e o verso 44 nos diz: veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Ela foi curada, ela tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Até aqui o seu plano tinha dado certo. Acredito que ela deveria sair sorrateiramente, ir para casa, quando virasse a esquina, ia dar aquele salto de alegria, ia se debruçar no chão, chorar, a se alegrar, mas ela não teve oportunidade de fazer isso. Seus planos foram sabotados, mas para o bem dela. A atitude de Jesus, em seguida,
exigiu dessa mulher uma confissão. Versos 45 nos diz, Jesus questionando, fazendo a pergunta: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse. Logo Pedro, vem aqui e observa algo que parece ser um absurdo, que Jesus está perguntando. Como assim, Senhor? Quem te tocou? Se todos te apertam, todos te tocam, todos estão te tocando. É interessante que todos, ou muitos, ou todos aqueles poderiam estar perto de Jesus, mas nem todos estavam ali com a fé que aquela mulher estava. Uma multidão estava apertando Jesus, mas nem todos estavam com o propósito certo no coração. E o toque daquela mulher foi diferente. E o toque daquela mulher despertou Jesus. E o toque daquela mulher fez com que dele saísse poder. Jesus insiste: alguém me tocou, verso 46, porque senti que de mim saiu poder. Mas Jesus não parou por aí. Eu fico imaginando esta mulher, nesse momento, quando Jesus começa a fazer todo esse questionamento, e ela: será que eu corro? Será que eu fico? Será que eu corro? Será que eu fico? A verdade é que não deu tempo dela correr. E ela, ao contrário, verso 47, percebendo que Jesus iria insistir até o fim, até ela se revelar, ela se aproxima, trêmula. Olha só como essa mulher, ela está num momento em que ela não tem a menor ideia agora o que vai acontecer, e ela trêmula, se prostra diante dele, e ela declara, à vista de todo o povo, o que ela não queria fazer, Jesus a obriga a fazer. E ela não declara só para ele, baixinho, no seu ouvido. Ela declara, se prostrando, diante de toda aquela multidão. Jesus faz exatamente o contrário do que ela queria. Mas Jesus faz isso com o propósito de restaurar. Porque é por meio dessa confissão pública que a vida dela será restaurada. Com seu corpo curado, não há mais rejeição social. Não há mais impedimento para adorar no templo. Não precisa mais se esconder, se isolar, dormir separado do seu esposo, se ela fosse casada, e ela poderia até agora desejar se casar, caso fosse solteira. O modo pelo qual Jesus a expõe não é de forma alguma para constrangê-la, mas para restaurá-la, para admiti-la à comunidade. E aqui tem uma mensagem que extrapola a restauração dela na comunidade judaica, na vida social. Jesus extrapola, Jesus assim alarga o que ele está fazendo aqui numa dimensão eterna. Ele não está só falando que essa mulher está sendo admitida na comunidade de Israel. Ele está dizendo que essa mulher está sendo admitida na comunidade dos santos. E vamos ver por quê. Até então ela se sentia indigna de pedir publicamente que a socorresse. Nada poderia ser mais restaurador nesse momento do que aquilo que Jesus diria em seguida. E aqui começa então a explicação que eu quero dar a respeito dessa abrangência da restauração da vida dela na comunidade, não apenas judaica, mas na comunidade do povo de Deus, no reino de Deus. Quando Jesus vira e se dirige para ela, chamando-a de filha. Verso 48, vamos ler juntos, diz assim: então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus chama essa mulher de filha. Ela não tem ideia do que vai acontecer. Ela declara tudo o que ela fez, os motivos pelo qual ela o tocou, e ela fica ali na expectativa do que vai acontecer. Será que ele vai me censurar? Será que ele vai me repreender? Será que ele vai me humilhar? E Jesus vira para aquela mulher e a chama de filha. Vocês sabiam que essa mulher é a única no Novo Testamento, a única nos Evangelhos, em que Jesus se dirige como filha? Pode pegar e ler. Não existe nenhuma outra mulher que Jesus
se encontrou, conviveu, se relacionou, que Jesus chamou de filha. E por quê? O que isso nos mostra? Essa fé que essa mulher teve em Cristo vai muito além de um desejo de ser atendido, como a cura de uma enfermidade. Preste atenção, meus irmãos. Essa fé em Cristo implica necessariamente em um relacionamento pessoal com Jesus. Ele chamou ela de filha. Ele chamou ela para um relacionamento, para um convívio, para uma comunhão com Ele. Em uma restauração dessa comunhão com Ele, quando Ele a chama de filha, Ele está dizendo: eu quero te trazer para perto de mim, para essa comunhão comigo, porque é assim que eu te vejo, como uma filha. Jesus, Ele é muito mais, queridos, do que os milagres que Ele realiza. Os milagres de Jesus apontam para o Salvador que Ele é. A mulher não extraiu o poder de um curandeiro, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês compreendem isso? Amém? Quando cessava o fluxo de sangue, a mulher deveria, pela tradição religiosa do Antigo Testamento, ir ao sacerdote oferecer um sacrifício pela impureza. Vamos dizer então que tudo indica que agora, que Jesus viraria para ela e falaria: ora, agora você vai, pega o seu sacrifício, leva ao sacerdote, oferece o seu sacrifício pela impureza, guarda lá um período de quarentena que você tem que guardar, e depois você pode participar da vida social, você pode participar da vida religiosa, você pode voltar a ter uma vida normal. Mas Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque quem está diante dela é o próprio sacrifício. É o próprio sacrifício que está diante dela. E é por isso, então, que Ele pode virar para ela e falar: vá em paz, porque nada precisa ser feito. O que tinha que ser pago já foi pago. Você está diante do sacrifício, que sou eu, Jesus. Se por meio do sangue impuro daquela mulher, ela era considerada indigna e impura, por meio do sangue de Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário, ela poderia seguir a sua vida agora em paz, porque não apenas o seu corpo estava limpo das impurezas, mas porque um dia ela seria reconhecida diante de Deus entre os limpos e puros de coração. Vocês estão percebendo que a questão do milagre é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente, que os milagres de Jesus apontam a algo muito além do que simplesmente o milagre. Apontam que Jesus é o nosso Salvador, aponta que Ele é o nosso Senhor, aponta a autoridade suprema dEle sobre tudo, e aponta que Ele está restaurando as nossas vidas. Agora deixa eu voltar àquela questão que eu coloquei no início, que eu falei que iria fazer a distinção daquele episódio relacionado as supostas curas atribuídas à irmã Dulce e esse milagre do encontro que essa mulher teve com Jesus. Nós não podemos negar, meus irmãos, deixar de reconhecer as virtudes daquela irmãzinha baiana, seu amor sacrificial pelos pobres e a sua luta em favor deles. Nós não podemos dizer que o que ela fez não tem significado, o que ela fez não contribuiu para ninguém, para nada. Seu amor sacrificial por eles e a sua dedicação por eles, e todo o esforço que ela empreendeu para ajudar aqueles que ela considerou como miseráveis, excluídos da sociedade, podem ter uma palavra de gratidão e de reconhecimento pelo esforço que ela empreendeu. Mas isso, queridos, não faz dela uma santa. Não faz dela uma santa. Ela foi uma pecadora como qualquer um de nós e carece da graça salvadora. Suas obras, por mais bonitas que tenham sido aos nossos olhos,
não acrescentou nenhum mérito que a tornasse digna da salvação. Dito isso, deixa eu comentar então sobre essa questão desse milagre que foi atribuído a ela. Esse suposto milagre, utilizaram de 2 milagres para ela ser canonizada pelo Vaticano, mas extraoficialmente há relatos de 13.000 pessoas que atribuem o poder intercessório da irmã Dulce junto a Deus, que a torna a salvação de milhares de pessoas que creem no seu poder, que visitam o seu túmulo todos os anos. Ano passado foram 3.000 pessoas até esse mês de outubro. De janeiro a outubro do ano passado. E esse ano, de janeiro a outubro, já foram 15.000 pessoas que visitaram ali o seu túmulo em Salvador. Crendo no poder milagroso dessa senhora, eles lhes fazem orações, promessas e se tornam seus devotos. E aqui, queridos, que está todo o engano e todo o equívoco daqueles que têm corrido atrás e têm crido e têm depositado a sua fé e confiança e esperança naqueles que a Igreja Católica chamam de santos. Porque o protagonismo do milagre acaba sendo quem? Ela. Se eu dependo dela para chegar diante de Deus e conseguir convencer a Deus sobre a necessidade que eu tenho, logo o poder estar nela de influenciar. Logo o seu poder diante de Deus é maior do que o poder de Jesus. Mesmo Jesus sentado à destra e à direita de Deus, se é ela que tem toda a liberdade, que tem toda a capacidade e a influência de mover o coração de Deus em favor do miserável, Jesus é ofuscado. Não importa se ele está ali, ao lado do Pai, se quem realmente pode levar minhas causas até Deus é ela, ou qualquer outro dos 27.000 santos já canonizados pela Igreja Católica até o dia de hoje. Essa devoção, meus irmãos, não aproxima as pessoas de Cristo. Ao contrário, ela afasta as pessoas de Jesus. Ela afasta as pessoas de Jesus e escraviza as pessoas numa idolatria fervorosa por homens e mulheres pecadoras. Como disse certo pastor, eu não quero milagres, eu não quero bênçãos que não venham do meu Deus. Eu não quero bênçãos, eu não quero milagres que não venham do meu Deus. Porque a própria palavra de Deus nos diz que Satanás também tem a capacidade e o poder para operar milagres. Milagres que não me aproximam de Jesus. Milagres que não me aproximam do verdadeiro Senhor e Salvador. Eu não devo confiar neles, amados. E eu não devo confiar neles, não é apenas porque eu não vi, eu não presenciei a coisa acontecer, porque a palavra de Deus nos diz que não há um justo, nenhum sequer. E tanto a irmã Dulce, quanto cada um de nós que estamos aqui, carecemos da graça salvadora de Deus. Não temos nenhum e absolutamente nenhum mérito em nós mesmos. Mas nós temos também a versão evangélica desse apelo por milagres. É tão triste quando nós vemos líderes religiosos se aproveitando do sofrimento das pessoas, inculcando na cabeça delas superstições, exigindo certos sacrifícios para receberem bênçãos. Eles sabem que nos momentos de sofrimento e desespero nós nos apegamos mais a Deus. Não é assim? Nós não fazemos isso? Quando a coisa aperta, nossos joelhos não se dobram mais? E se valendo disso, dessa vantagem, desse mercenarismo,
eles usam isso para transformar o cristianismo num poço dos desejos. Jesus é ofuscado, o que importa é o milagre. Isso é tão condenável quanto recorrer a qualquer padroeiro. Seja você entrando lá na igreja católica, seja você entrando numa igreja chamada evangélica, aonde a ênfase não é em Cristo, é no milagre. Agora vemos a cura dessa mulher do texto. Veja que diferença, irmãos. Se Jesus só estivesse preocupado em realizar milagres como um curandeiro, deixaria a mulher seguir seu caminho sem conhecê-lo, como ele queria que ela o conhecesse. Seus milagres apontam para o fato de que ele é o Salvador. Ele me conhece mesmo na multidão. Não foi porque ela o tocou, ele já sabia que ela estava lá. Jesus conhecia cada uma daquelas pessoas, cada uma individualmente que estavam ali naquela multidão, porque ele é Deus. Ele me conhece mesmo na multidão. Ele sabe do meu sofrer, dos meus medos. Ele sabe dos meus anseios. Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Não preciso que ninguém, mais do que Ele, apresente as minhas necessidades diante do Pai. Não há. Só Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Muitos cristãos tiveram sua conversão em circunstâncias de sofrimento e até de milagres, feitas pelo nosso Deus. A cura de uma enfermidade, a restauração de um casamento e até mesmo o livramento de um assalto ou de um assassinato. Deus socorreu e atendeu o clamor delas para em seguida levá-las a uma nova vida em Cristo. Sabemos de pessoas, sabemos de histórias, de pessoas que chegaram ao Evangelho, que entraram no reino de Deus, e Deus se utilizou de milagres para isso. O caso dessa mulher do texto, e nós sabemos também que o nosso Deus continua realizando e operando milagres hoje. Mas também, em muitos outros casos, Deus não respondeu conforme a expectativa de quem clamou, mas usou cada uma daquelas perdas para manifestar o seu amor e oferecer o seu reino. Lembra do caso de Jó? Veja só, Jó perdeu filhos, perdeu patrimônio, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a lealdade da sua esposa, Jó perdeu a compaixão de amigos, e a coisa apertou. Foi a partir de tão grande sofrimento que ele viveu, em uma experiência dramática, mas restauradora com Deus, que ele pôde dizer lá no final do livro de Jó, capítulo 42, verso 5, quando ele disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus não respondeu às orações de Jó como ele quis. Inclusive Jó pediu para morrer. Deus disse não. E no final, depois que a coisa apertou, e depois que Jó estava no pó, Jó conheceu de um modo tão claro, de um modo tão real, o Deus que ele disse que antigamente ele ouvia falar, mas agora ele poderia, com seu próprio coração, sentir, se relacionar, ver. Eu quero encorajar você a olhar para as suas lutas, e a mim também, olharmos para as nossas lutas como um modo de conhecer mais o amor de Deus. Eu desejo que você saia daqui entendendo que podemos orar por um milagre. Podemos orar por um milagre na certeza que Jesus é o único capaz de responder ao nosso clamor. Mas não permita que o desejo por um milagre se torne uma obsessão. Não permita. Esse é o perigo que muitos têm caído hoje, mesmo depois de convertidos. Têm dado mais importância ao milagre do que conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Devemos entender que nossa vida não é mais ou menos abençoada se recebo ou não algum milagre. Eu quero repetir de novo essa frase.
nós devemos entender que a nossa vida não é mais ou menos abençoada se eu recebo ou não algum milagre. Minha vida é abençoada, sabe por quê? Porque eu tenho comunhão com Cristo. Podemos dizer que esse sim é o grande milagre. O grande milagre é a nossa salvação. O grande milagre é pertencermos ao povo de Deus. O grande milagre é pertencermos a Ele. Esse é o grande milagre. Esse é o maior milagre. O seu, o meu, o nosso relacionamento com Jesus. Ele é o seu Deus. E assim como Jesus se dirigiu àquela mulher, Ele se dirige a cada um de nós como filha, como filho. Nós somos dele, nós somos da sua família. E por isso você que já entregou sua vida a Cristo, pode sair daqui em paz. Vai-te em paz. E seguir a sua vida em paz. Porque Ele está com você. Você não precisa necessariamente sair para algum lugar a fim de encontrá-lo. Não precisa nem mesmo vir a esse lugar que simbolicamente nós chamamos de igreja. Nem mesmo subir no monte. Sabe por quê? Ele está com você o tempo todo. Ele está com você em todo lugar. E Ele está com você em tudo que você faz. E o mesmo vale para você que está aqui e se sente como essa mulher. Se sente impura, se sente impuro, indigno, indigna de estar na sua presença, mas reconhece a sua necessidade dEle. Ele quer restaurar sua comunhão com Ele, restaurar sua comunhão com os outros. Ele não quer que você fique nos cantos escondido com vergonha de quem você é. Ele conhece você. Ele conhece você na multidão. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu coração. Ele quer restaurar sua identidade nele. Ele quer muito mais do que tornar a sua vida melhor, facilitar as coisas. Ele quer restaurar o seu caráter, para que você reflita o caráter dele. Ele quer que você ande em paz. Ele não quer operar um milagre na sua vida e te dar cordas e deixar você viver a própria sorte. Ele quer que você ande em paz, porque Ele estará com você. Ele quer restaurar a sua identidade nele, para que você possa então ter paz para viver. E viver com um propósito de glorificá-lo. Glorificá-lo na sua família, que talvez isso não tenha acontecido. Glorificá-lo lá no seu trabalho, pode ser que isso não tenha acontecido. Glorificá-lo na sociedade. Glorificá-lo nessa igreja ou em uma outra igreja que Ele te colocar. É por isso, meus irmãos, que só a Ele e não a mais ninguém nosso coração deve estar devotado. Só a Ele, ou só Ele pode ser chamado e adorado de santo, santo e santo. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos esse hino, reconhecendo que Ele, só Ele é santo, só Ele é perfeito, só Ele dirigiremos as nossas orações, só Jesus merece ser louvado, adorado, devotado, entronizado, exaltado, só Ele. E tenha certeza de que Ele te conhece, de que Ele te ama.